O tema do nosso grupo é a cromatografia em papel, mas antes disso, vamos entrar um pouco no contexto histórico dessa técnica. A cromatografia é uma técnica da química analítica que utiliza a separação de misturas e substâncias. De maneira mais completa, essa técnica se baseia no princípio de adsorção seletiva, que é um tipo de adesão. A técnica foi descoberta em 1906 pelo botânico italiano naturalizado russo Mikhail Tsuich, mas não foi largamente utilizada até os anos 30. Tsuich separou os pigmentos das plantas e as clorofilas, adicionando um extrato de folhas verdes em éter de petróleo sobre uma coluna com carbonato de cálcio em pó em um tubo de vidro. Enquanto a solução percolou através da coluna, os componentes individuais da mistura migraram para baixo em diferentes taxas de velocidade. A coluna apresenta, então, marcas horizontais, elucidando diferentes gradientes de cores. Esse gradiente de cores deu-se o nome de cromatografia. Agora, entrando um pouco na técnica, a cromatografia em papel é um método de cromatografia planar. Essa técnica é usada na forma de diluição, na qual tem uma fase estacionária, que é o papel filtro, e o mecanismo envolvido é o de participação da fase móvel, que é o solvente orgânico, no caso do nosso experimento vai ser acetona, e a fase estacionária, que é a água presente na celulose que está no filtro de papel. A cromatografia consiste numa fase estacionária, que é uma camada relativamente fina e plana, e a fase móvel, que vai se deslocar por ação da capilaridade. A separação ou a distribuição desses componentes na fase estacionária pode estar relacionada com as diferentes solubilidades desses componentes na fase móvel e na fase estacionária. Os componentes menos solúveis na fase estacionária vão ter uma movimentação mais rápida ao longo do papel, enquanto os mais solúveis na fase estacionária serão relativamente retidos, tendo uma movimentação mais lenta. Essas substâncias a serem analisadas no caso do nosso experimento serão extratos de folha. Esses extratos com os pigmentos a serem separados vão ser colocados próximos à base da tira, que será a origem, e vão se mover verticalmente dependendo da afinidade pelas fases, ou pela fase aquosa ou pela fase estacionária. Então a separação é baseada na partição líquido-líquido dos compostos. Enquanto mais apolar, maior será a sua afinidade pela fase móvel e contraste, quanto menos apolar for, mais retido pela fase estacionária ele será, permanecendo mais próximo à origem do cromatograma. Materiais utilizados. Foram utilizadas amostras vegetais, sendo amostras de folhas de espinafre e folhas de uma planta ornamental, chamada de cólios. Acetona, como solvente orgânico, copos de vidro, socador e pilão, papel filtro de café em tiras, uma peneira e uma colher de sopa. Procedimento. Inicialmente, cada amostra foi macerada com auxílio de um socador em um pilão. Aos poucos, foi sendo adicionado um pouco de acetona e continuando a maceração. Ao fim, quando as amostras estavam bem amassadas, foi colocado de 20 a 30 ml aproximadamente de acetona no copo, em ambos os copos, e misturado bem. As amostras foram cobertas e deixadas na mistura com acetona em repouso por 15 minutos. Após o decorrer dos 15 minutos, as amostras foram peneiradas para remover os grandes fragmentos e apenas o líquido foi transferido para um novo copo. Em seguida, foi colocada uma tira de papel filtro em cada um dos copos com os líquidos, sendo cada copo devidamente identificado. As amostras ficaram em contato com a tira de papel por 2 horas. A cada 30 minutos, as amostras foram observadas, sendo fotografadas para acompanhar o andamento da separação dos pigmentos. No final das 2 horas, as tiras de papel foram retiradas do copo e foram colocadas para secar, para observação do resultado posteriormente. Resultado. Após as 2 horas e a secagem, foram observadas as seguintes marcações na tira de papel. Para a amostra A, foi observado que mais próxima à origem estava o pigmento clorofila B em verde mais claro. Em verde escuro, temos a clorofila A. Alaranjado, próximo à clorofila A, temos as xantofilas, e mais deslocado na parte superior em relação à origem, temos o beta-caroteno. Na amostra B,
Temos a presença de clorofila B, mais próxima à origem, seguida pela clorofila A, em verde escuro, xantofilas no alaranjado e antocianinas em rosa na parte superior. Na folha A, houve a marcação de 2 linhas horizontais correspondentes à clorofila A. Essas linhas podem ser devidas à movimentação na tira de papel durante as 2 horas. A mesma se deve explicar a amostra B, onde não há um padrão linear nas linhas observadas. As diferentes movimentações por cada pigmento observadas nas amostras são devidas a características de cada pigmento. Quanto mais apolar esse pigmento, maior será a afinidade pela fase móvel. Portanto, ele vai se movimentar mais. Um exemplo é o beta-caroteno e a antocianina, que se moveram até a parte superior em relação à origem, enquanto a clorofila B, aquele pigmento menos apolar, ou seja, tem mais afinidade pela fase estacionária, tendo pouco deslocamento sobre ela. Portanto, a separação e distribuição dos pigmentos das folhas estão relacionados com as diferentes solubilidades relativas desses pigmentos na fase móvel e na fase estacionária. Os pigmentos menos solúveis na fase estacionária terão uma movimentação mais rápida no papel, enquanto os mais solúveis na fase estacionária serão relativamente retidos, tendo uma movimentação mais lenta. Então, finalizamos a apresentação sobre cromatografia em papel. Obrigada por assistir. Esse trabalho foi apresentado e feito pelas alunas Raíssa Figueiredo, Maria Vitória Rodrigues e Júlia Serra.